Paz, vamos orar? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, te damos a glória, a honra, o louvor, a adoração, a exaltação, pois só Tu és digno do nosso louvor, só Tu és digno da nossa adoração. Fomos criados para o louvor da Tua glória. Por isso te agradecemos, Senhor. Por isso te agradecemos pelo Teu cuidado para conosco. Toma as nossas vidas nessa noite, fala a cada coração. Que o Teu Espírito, Senhor, se mova em cada coração. Que o Teu Espírito se mova em cada pessoa aqui nessa noite. Meu Deus e meu Pai, Te entronizamos e declaramos: venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Toda glória e toda honra seja dada a Ti, Senhor. Fica conosco e fala a cada coração o que nós precisamos, Senhor, ouvir nessa noite, para a glória e honra do Teu santo nome. É isso que te pedimos e te agradecemos, Jesus. Amém. Amém? Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 22. E o versículo é o versículo 29. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós somos norteados ou orientados pela palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus quem nos norteia. A palavra de Deus quem nos orienta. Tá? E é através dela que nós sobrevivemos. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando. Tá? Então, se nós cremos naquilo que Deus está falando, vai acontecer. Amém? Pois lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, diz que ele vela pela sua palavra, para que ela se cumpra. Então, se nós decidimos crer no que Deus diz, no que Deus está falando, vai acontecer. Amém? Esse versículo, ele é interessante porque tem um contexto. Mas, dentro de todo o contexto, apenas esse versículo 29 define o que Jesus queria dizer. O que é que Jesus quer nos ensinar nos dias de hoje? O que é que Jesus quer nos alertar para esse tempo, para esses dias que nós estamos vivendo? Nós não temos dúvida que nós estamos vivendo o tempo do fim, não é verdade? Estamos vivendo o tempo do fim. Por que o tempo do fim? Porque a Bíblia diz que é o tempo do fim. Porque Jesus diz que é o tempo do fim. Ele diz que quando ouvireis falar de algumas coisas, que está lá no capítulo 24 do próprio Evangelho, segundo Mateus, nós vemos que Jesus alertando o seu povo dos sinais que aconteceriam. E os seus discípulos o questionaram, né? Perguntaram para ele: Jesus, nos diz quais os sinais antes da tua vinda. E ali ele mostra para os discípulos, ele diz para os discípulos o que é que aconteceria antes da sua vinda. Então, ele começa a citar, e nós vemos que nos dias de hoje, os sinais, eles estão muito claros, tá? E nós não temos dúvida disso, nós não temos dúvida. A questão é, qual é o nível de relacionamento que temos tido, ou que temos com Deus, para que venhamos cumprir
o ID dele, né? Para que sejamos exemplo aqui na terra, para que sejamos canais de bênção aqui na terra. O que é que nós temos feito? Qual é a diferença que nós temos feito? E aí você mesmo percebe. E aí você mesmo entende qual a diferença que você tem feito. Se você tem feito diferente, se você é diferente. Tá? E esse versículo, irmãos, o versículo 29 do capítulo 22 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha, vocês erram. Olha o que ele falou. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e muito menos o poder de Deus. É por isso que vocês erram. É por isso que vocês erram o alvo. Porque vocês não entendem ainda, vocês não conhecem o poder de Deus. E o profeta Oséias, ele já falava sobre isso, sobre o conhecimento, né? O meu povo perece, o meu povo é destruído por falta de conhecimento, por lhe faltar conhecimento. Então, quando nos falta o conhecimento de Deus, nós perdemos também de conhecer o quê? O poder de Deus, como diz o próprio versículo, tá? Porque o poder de Deus, ele se manifesta em nós ou através de nós, porque normalmente nós ficamos esperando o poder de Deus se manifestar em alguém, para depois nós experimentarmos. E você vê isso claramente. Pessoas correndo atrás de homens, por exemplo. Ah, quem vai estar ali hoje é o fulano de tal, né? Olha, fulano de tal vai estar aqui. Ah, fulano de tal vai estar aqui na cidade. Então coloca aquela expectativa, né, irmão? No homem, não é verdade? Coloca uma expectativa no homem e esquece de colocar a expectativa em Deus. Você está entendendo? Então nós precisamos ter muito cuidado, porque quando Jesus falou assim: eis que eu vos dou, no Evangelho, pode deixar aberto, em Mateus, né? Nós vamos talvez ler, mas no capítulo 10 do Evangelho de Jesus, agora segundo Lucas 10 e o versículo 19, olha o que Jesus está dizendo para você. Olha o que Jesus diz para você. É claro, irmãos, que tem pessoas que Deus os chamou, tá? E chamou com um chamado específico. Até porque o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele fala dos 5 ministérios, tá? Então, os 5 ministérios nos mostra ministérios específicos. É a base para a obra, é a base para o desenvolvimento da própria palavra de Deus na terra. Então, quando Jesus fala dos 5 ministérios, capítulo, não precisa você abrir, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, no versículo 11, ele diz: e ele deu uns para apóstolos, outros apóstolos, e outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. 5 ministérios aqui. É a base da igreja hoje. Cada um com uma função, tá? Cada um com uma função. O apóstolo, cabeça, não vou entrar em detalhe, tá? O profeta com a profecia, o evangelista com a missão, né? Com a missão de levar o evangelho, pastor de pastorear,
né, de cuidar das ovelhas, e o mestre, que é de ensino, de ensinar. Então, é a base do ministério, 5 ministérios, para que daí a obra desenvolva. E o capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, versículo 19, ele diz: eu vos dei, tá? Eu vos dei autoridade para pisardes sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada vos causará dano algum. Jesus não falou aqui, irmãos, dos 5 ministérios. Quando Jesus falou isso, ele não citou, olha, eu vou dar autoridade ao pastor, ao mestre, ao evangelista, ao profeta. Não. Ele falou de um modo geral que ele daria autoridade para aqueles que o conhecem, tá? Ele daria autoridade para aqueles que estavam dispostos a viver essa autoridade. Então, quando ele diz: olha, vocês estão muito enganados, e o erro vem, vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras, vocês estão errando porque vocês não conhecem, vocês não experimentaram o poder de Deus. Meus queridos, Deus ele está disposto a se manifestar na terra, é através dos seres humanos, é através de você. Deus ele quer se manifestar aqui na terra, é através da sua noiva, da sua igreja, do seu povo, daqueles que o representam aqui. É você mesmo, é você que ele deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. É você que ele diz: não tema. É você que ele diz, assim como ele falou para Josué, assim como ele falou para o profeta Isaías, assim como ele falou para o profeta Jeremias: não temas, não temas, não se espante. E vocês lembram que o Josué não tem, a Bíblia não fala do comportamento de Josué. A Bíblia não fala que Josué chegou e questionou, né? Mas a Bíblia fala que Moisés questionou. Quando Deus chamou, Moisés questionou. A Bíblia fala que Jeremias questionou no capítulo 1. A Bíblia fala que Isaías questionou, capítulo 1 e 2. Eles questionaram, por quê? Porque eram pessoas que estavam disponíveis para serem usadas por Deus. Essas pessoas, olhem, Jeremias nos mostra que quando Deus o chamou, ele se manifestou falando: olha, eu sou jovem. Isaías se manifestou: Deus, bem que eu queria, mas eu tenho um problema, né, de falar demais. Moisés: Deus, eu tenho um problema também, eu sou lento, né? Alguns dizem que ele era gago, mas não creio que ele fosse gago, né? Tinha gagueira. Eu creio que era apenas desculpa. A própria Bíblia nos mostra isso, que era apenas desculpa de Moisés. Então, nós precisamos entender, irmãos, e estar atentos para quem somos, para o que queremos, para o que decidimos ser. Porque você é bem mais além do que você pensa. Amém? Você é bem mais do que o que você pensa. Porque assim como o homem pensa, ele é. A Bíblia diz que o homem é o que ele pensa. Então, você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você projeta. É isso que a Bíblia diz. Por isso que a Bíblia fala do nobre, que o nobre ele projeta coisas nobres, tá? Ele projeta diferente do comum, da pessoa comum.
Então, o primeiro ponto é que nós não somos daqui. Nós estamos em um planeta em que nós não somos daqui. Então, nós não temos uma mentalidade daqui. A nossa mentalidade, ela não pode ser terrena. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: não se conforme com este mundo, transforme pela renovação, porque nós não somos esse mundo, porque a nossa formação mental, psicológica, ela não é terrena, nós apenas nascemos aqui, nós não estamos no nível de Jesus Cristo, que também não é da terra, mas nasceu aqui. Ele não é daqui da terra, mas nasceu aqui. Você também não é daqui da terra. O próprio Jesus falou: olha, não junteis tesouro aqui. Não junte tesouro aqui, porque aqui a traça destrói, o ferrugem destrói. Ele poderia citar bem mais coisas. Então não junteis tesouro aqui na terra, porque o nosso reino não é aqui. Porque nós não projetamos ficar aqui na terra, nós não projetamos viver aqui na terra. Se você, meu querido, projeta viver aqui na terra, continuar aqui na terra, problema seu. Mas o nosso projeto não é terreno. O nosso plano não é terreno, não é daqui da terra, não é aqui para a terra. Isso não quer dizer que nós vamos paralisar. Nós não vamos paralisar também na vida. Nós não vamos estudar, né? Nós não vamos querer poder se qualificar academicamente. Nós não podemos agir assim também, porque Deus te quer lá onde Ele te levar, Ele quer te usar lá. E são nesses lugares que você vai ser usado pelo Senhor, onde Deus te levar. Onde Deus permitir que você vá, é porque Ele tem um negócio contigo lá. Então você pensa diferente. Vocês erram porque vocês não conhecem a palavra. Meus queridos, isso é muito sério. Quando ele fala isso, olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Olha, porque vocês não levam a palavra a sério. Olha, porque o poder de Deus não está em vocês, vocês não experimentaram isso. E nós costumamos frequentar a igreja, e isso é bom, irmãos. É bom porque nós fazemos parte do corpo, nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, a noiva. Nós compomos. E isso é bom nós congregarmos. Mas só que a gente congrega onde nós estamos, onde estivermos. O Espírito de Deus está se movendo dentro de nós. Amém? Então onde você vai, não é assim? Onde você estiver, o Espírito Santo está ali queimando dentro de você, porque Ele habita em nós. E quando o Espírito Santo foi liberado abertamente, vou falar assim, claro, e a Bíblia nos fala lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que Jesus diz: olha, vai vir poder sobre vocês, vocês vão ser as minhas testemunhas, porque vai vir poder sobre vocês, vocês vão testemunhar. Deixa eu ler aqui, livro dos Apóstolos, o Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 4, a partir do versículo 4. E estando com eles, ordenou, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 4. Estando com eles, ordenou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele:
de mim ouviste, que está lá em João, capítulo 14, versículo 16. Ele falando sobre o Espírito Santo, né? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós, dentro de poucos dias, sereis batizados no Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Existia profecia, né, concernente a isso, e tinha gente ligado aqui, por isso fizeram essa pergunta. Ele respondeu: não vos compete saber os tempos ou momentos que o Pai fixou pela sua excelência ou exclusiva autoridade. Mas, versículo 8: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e aí sim sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Versículo 8 é muito importante, porque ali foi o derramar do Espírito Santo sobre aquele povo e sobre a noiva, sobre a igreja. Então ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nós vemos pessoas cheias do Espírito Santo, ou que se dizem cheias do Espírito Santo, nesse tempo, nesses dias. E aí você não vê um fruto, você não vê uma produção de fruto, você não vê aquela árvore produzindo, né, irmãos? Porque o tal é comparado a uma árvore plantada junto à corrente de água, que dá o seu fruto na estação própria. Você é essa árvore. Então, o tal que tem um poder, ele precisa viver esse poder, para que esse poder alcance. Alcance quem? Os famintos, sedentos, os doentes, os encarcerados. Vocês lembram o que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61? Sabe o que é que diz lá? Você lembra o que é que diz? Isaías 61: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu. Profeta Isaías falou isso. E Ele me ungiu para pregar o Evangelho. E aí ele fala para que ele foi ungido. E ele fala por que tem o poder de Deus na vida dele. Para que ele quer. Às vezes nós vemos pessoas buscando o poder de Deus. Eu não acho errado elas se consagrarem, não acho que estão erradas. Elas se consagram a tal ponto buscando unção, buscando poder. Eu já fiz isso, né? De jejuns prolongados, de períodos de oração prolongados. E isso é maravilhoso. Mas não é apenas isso. Não é apenas isso. É entender, não é buscar e ter, não é isso. É buscar e viver. Lembra da parábola dos talentos? Lembram? Deus falou: toma, multiplica. Multiplica. 2, ok, Senhor, amém. Mas um falou: não, vou nada, vou não. E enterrou o talento, guardou o talento. Então, quando você buscar algo de Deus, saiba que Deus vai te cobrar. Você já buscou alguma coisa de Deus? Você já clamou pedindo alguma coisa de Deus?
Ele vai te cobrar. Ele te dá, mas ele cobra. Porque quanto mais você recebe, mais você é cobrado. Quanto mais você recebe, mais cobrança vai vir para você. Porque Deus te deu. Então não fique pensando, meu querido e minha querida, que Deus vai te encher, que tu vai sair aí cuspindo fogo como um dragão, né? Ou pisando em brasa, como diz o... cheio do poder de Deus, e aleluia, e aí glória a Deus, e pronto. Quanto mais Deus te dá, mais Ele vai te cobrar. Quanto mais unção, mais responsabilidade tu tem. Quanto mais usado você é, mais responsabilidade você tem. Porque Deus te deu algo. Quando Deus não dá nada para alguém, sabe? Que quanto mais tem, mais Deus vai dar. É isso que ele diz na palavra. Mas aquele que não soube usar, até o que tem vai ser tirado. Ele falou isso. Então, pessoas que estão estacionadas, talvez você conheça alguém assim, era um vaso, era usado por Deus, mas hoje não é mais. Hoje está aposentado, né? Hoje não é mais usado por Deus. O que aconteceu? O que é que está acontecendo? Então nós precisamos entender isso. Precisamos entender que se erramos, se não alcançamos os nossos objetivos em Cristo, é porque o poder de Deus não está em nós. Meus queridos, eu costumo dizer que nós somos o ponto de contato de Deus aqui na terra. E aí quando só vem na nossa mente a questão família, né? Vem na nossa mente, olha como é que a família vai experimentar isso, como é que a família está experimentando isso, a família está vivendo isso, as famílias estão vivendo isso. A sua casa experimenta a presença de Deus, a sua casa, a sua família tem experimentado isso? Porque você é um dos responsáveis por isso. Seja filho, seja esposo, esposa, seja parente, precisa experimentar isso. Seus parentes podem não estar experimentando a presença de Deus, o poder de Deus, mas a tua casa precisa. Ou seja, você, independente de qualquer coisa, você precisa experimentar. A tua família precisa experimentar. Você precisa experimentar isso. Experimentar a fidelidade da palavra, experimentar o poder de Deus que é manifesto através da palavra. E se você não experimentar isso, você vai estar perdendo um direito que você tem. Irmãos, como é que tem alguém que não consegue? Será que tem alguém? Será não? Eu não vou fazer essa pergunta porque eu sei. Pessoas que não conseguem sentir a presença de Deus. Vou repetir. Pessoas que não conseguem sentir a presença de Deus. Ou seja, ela não consegue sentir o fogo do Espírito Santo, que Ele é fogo, dentro. Lembra que eu falei agora há pouco sobre correr atrás de pessoas que através delas acontecem sinais? É fulano de tal que prega, olha, tem unção de cura, tem dom de cura, tem dom de revelação. E aí, ele vai pregar ali, aí o povo já fica, é bênção, estarei lá.
Só que Deus quer que você seja essa tocha. Só que Deus quer que você seja esse que tenha a unção de cura. Ah, pastor, mas o meu dom não é. Pastor, o meu dom não é unção, não é dom de curar, não, pastor. O meu dom é dom de revelação. Ah, pastor, o meu dom. O que eu quero saber é se o seu dom está sendo movido pelo poder de Deus. Porque está aí, já está liberado, irmãos. Nós somos uma geração que muitas das vezes nós buscamos primeiro algo que já está pronto. Nós não queremos, entender, buscar de Deus o nosso entendimento, que vem através da meditação da palavra, que vem através do conhecimento da palavra. E aí nós ficamos no mundo da lua. Nós não experimentamos aquilo que Deus já conquistou. Nós até cantamos aquela canção que eu não sei, Armando Filho parece, né? Nenhuma condenação há. É Armando Filho, né? Nós até cantamos, né? E não é essa, não é a condenação há, não. É aquela tudo que Jesus conquistou na cruz. Né? Tudo que Jesus conquistou na cruz. É comunidade alguma coisa aí, não lembro. Né? Nós até cantamos isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Mas aí, alguém talvez tenha ensinado, né? Para você ou para nós, que se nós queremos algo, nós temos que jejuar. Se nós queremos algo, nós temos que ir para o monte. E muitas das vezes não é isso. Muitas das vezes não é nada disso. Muitas das vezes o que Deus quer é que nós tenhamos apenas um relacionamento com Ele. O jejuar, o ir ao monte, até horas e horas de oração, é só consequência do nosso relacionamento com Ele. Você entende, irmãos? Só isso. Porque Ele já conquistou. Amém? Jesus já conquistou tudo que você precisa. Jesus já conquistou tudo que nós precisamos. Existe uma guerra, irmãos, no mundo espiritual e no mundo físico? Sim. Mas entenda quando o salmista diz no Salmos de número 23, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Entenda por quê. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É por isso. Porque tudo que nós precisamos está em Deus. Tudo que você precisa está em Jesus. É por isso que Ele é o nosso pastor e de nada nós temos falta. Sabe? Porque no nosso entendimento, nós temos consciência disso. Então, o preço que nós pagamos é fugir do pecado, é fugir das paixões da carne, é fugir desse mundo tenebroso. Esse é o preço que nós pagamos. O preço que Jesus quer que nós pagamos, o sacrifício é esse, irmãos. Tá? O jejum, por exemplo, é algo que nós precisamos entender que ele é bíblico, apesar de que muitos que não nos interessam, o que muitos acham, interessa para a gente é o que a Bíblia nos diz. O jejum é específico, o jejum são para situações, nós estudamos isso todos os anos na festa de Purim, quando nós vemos o que foi que a rainha Esther fez, ela convocou um jejum, né? Então um jejum proposital, ela convocou que o povo jejuasse. Nós temos um outro momento quando
quando o rapaz foi enviado, Jonas, para evangelizar. Então foi também convocado um jejum. Isso é algo específico, irmãos. Quando aqueles discípulos de Jesus foram expulsar o demônio da vida daquele jovem, o demônio, o jovem que estava sendo aprisionado por um demônio, quando Jesus diz: olha, essa castra de demônio só sai por meio de jejum e oração. Então isso é base para entendermos que precisa existir jejum específico, tá? Ele colocou bem claro isso. Então, jejum é algo que nós precisamos ter entendimento. Para quê? Por quê? Por que o jejum? Para que o jejum? E a Bíblia eu já citei aqui esses 3 momentos aqui, a questão que eu acabei de falar, né? Os 3 pontos que já nos dá base que em alguns momentos nós precisamos fazer jejum, que é para cair por terra umas muralhas, que é para que uns grilhões eles sejam destruídos, eles caiam por terra, tá? Assim também como nós vemos que o louvor, aqui estou falando da vida de uma pessoa, tá, irmãos? Assim também como o louvor, ele move o coração de Deus a ponto de trazer libertação, tá? E aí nós temos o exemplo que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas estavam presos e começaram a cantar, e começaram a adorar, e foram libertos. Então aí nós também vemos que louvor que toca o coração de Deus, de pessoas dispostas a adorar, ou de adoradores que estão dispostos a tocar o coração de Deus, eles fazem algo acontecer. São pessoas, irmãos, pessoas dispostas. Então, o poder de Deus na terra é para beneficiar a terra. O poder de Deus em nós é para beneficiar a terra, porque Cristo em nós, Cristo em você, é a esperança da glória. Amém? Então, é muito claro entendermos que a terra hoje, ela não foi destruída porque existem intercessores, tá, irmãos? Pessoas não foram destruídas porque existe intercessão, porque existe pessoas orando de dia e de noite, porque existe relógios de oração, e assim pessoas não foram destruídas, vidas não foram destruídas. Jesus chegou, a parábola, né, do agricultor que chegou no campo e viu aquela árvore bonita, né? E ele chega para os seus funcionários, ou o seu funcionário, e diz: olha, pode cortar essa árvore, porque ela não está produzindo. Corta essa árvore porque ela não está produzindo. E aí aquele intercessor chegou para o seu senhor e falou: sabe o quê? Me dá mais um tempo. Eu vou cuidar dessa árvore. Eu vou cuidar dela. Eu vou regar. Eu vou adubar. Eu vou ter um cuidado especial. Agora sim. Se depois de tudo isso, olha que palavra dura. Se depois de tudo isso não produzir, aí eu vou cortar. Porque está apenas tomando espaço no terreno.
é uma palavra específica para intercessão. E muitos de nós não morremos ainda porque teve alguém que intercedeu por nós. Alguém que orou por nós. Tá? Estamos vivos porque tinha alguém que estava orando por nós. E nós temos um exemplo aqui. Quer dizer, nós temos vários. Você pode ter exemplo. Eu conto sempre o que aconteceu com o meu irmão, o Cardoso. Que ele foi para uma festa que está se aproximando aqui. Que você sabe qual é a festa. E nós fomos para um retiro de jovens. Tá? E naquela noite nós fizemos uma vigília em prol dos nossos familiares que estavam nessa festa, dos amigos, dos conhecidos, dos parentes. Nós fizemos uma vigília naquela noite, irmãos. E vocês podem perguntar para o Cardoso o que aconteceu com ele. Era na época dos arrastões, vocês lembram? Então, de madrugada ou meia-noite, eles saíam do circuito dessa festa para o seu bairro, eles iam de pés, e aí eles iam fazendo um arrastão, irmãos. Por onde eles passavam, eles faziam um estrago, né? Vocês aí devem já ter ouvido falar sobre isso. Acho que hoje não acontece mais, não sei. Mas acontece, né? Ainda acontece. Então eles vêm de pés, um grupo grande, e aí eles vêm fazendo um arrastão mesmo. E nessa noite que nós estávamos orando em vigília, o meu irmão saiu da festa e veio para casa, só. Ele tinha 2 colegas que moravam próximo, colegas bem próximo mesmo. Ele se perdeu desses colegas e esses colegas adiantaram alguma coisa assim. E deixaram ele só. E ele resolveu vir para casa só, porque não morava muito distante, morava próximo da festa. E aí, irmãos, vem essa turma fazendo um arrastão. E para resumir a história, eles passaram por ele, não assaltaram, não levaram nada dele, mas queriam levar. Queriam levar, eu lembro, né? Ele pode confirmar isso. Queriam levar o tênis que ele tinha comprado, né? Um tênis novo. E ele encostou em um portão de uma casa. Só ele para contar mais detalhado. Encostou no portão de uma casa e o cara chegou para ele e falaram: te liberaram, foi? E aí ele olhou para o rapaz e falou assim: olha, acho bom você sair fora antes que eu chame meu pai. No portão de uma casa lá que ele nem sabia quem era, irmãos. E nisso, te liberaram por quê? Porque o cara acho que olhou para o pé dele, viu o tênis e falou. E ele falou: é bom vocês saírem antes que eu chame meu pai. Segurando no portão da casa. Isso foi o que ele contou. Quando ele falou o horário, eu falei: olha, era o mesmo horário que eu estava orando por você. Mesmo horário. Para Deus te dar livramento naquela festa maldita. Tá? Os colegas dele já estavam chegando em casa, irmãos. E esse arrastão pegou os 2. E ele até, né, brinca que eles eram, acho, capoeiristas, alguma coisa assim. Ô, irmãos, o arrastão pegou e moeu eles de porrada. Tá? Então, e aí eu conto um exemplo de intercessão, porque eu estava intercedendo. E eu estava preocupado com ele. Tá? Ele saiu num tal de um bloco, que se diz mais ou menos seguro na linguagem deles lá, mas que não é.
E aí, no ano seguinte, aí ele já foi para o retiro. Aí ele já não quis ir. E graças a Deus que fez a aliança dele com Deus, né? Então, ele pode contar esse testemunho, essa experiência que ele teve. E eu conto a experiência que eu tive, porque não é para me exaltar não, mas eu tenho certeza que foi o meu desespero, o meu clamor por ele, tá? Então, papel também da oração. Por isso que eu falei do jejum e falei da oração, porque Jesus falou, olha, essa caça de demônio só sai por meio de jejum e oração. Mas o que Deus busca de você é um relacionamento, é intimidade. O que Deus quer de você é só isso. É intimidade com Ele. Intimidade. Porque o que gera, deixa eu te dizer aqui, não existe alguém que vive, que anda cheio do poder de Deus, se ele não tem um relacionamento com Deus. Não existe. Não existe. Tá? Alguém que me diz viver cheio da unção de Deus, do poder de Deus, para exercer tal função ou tal ministério, mas ele não tem um relacionamento com Deus, ele tem alguma coisa errada, irmãos. Porque o que gera poder hoje na sua vida é o seu relacionamento com Ele. É você sendo um com Deus, é você vivendo os preceitos, é você conhecendo. É você entendendo que Deus te chamou e se lançando e se achegando a Ele e buscando dele toda orientação, sabe? Porque hoje o servo de Deus, ele não pode sair de casa, ele não pode viajar, ele não pode ir muito longe de casa sem pedir a direção de Deus, sabe, irmãos? Irmãos, você não pode sair da sua casa hoje de qualquer forma. E isso não é religiosidade não, tá? Não tem nada a ver com religiosidade. Porque tem algumas pessoas que você percebe que é religiosidade. Não tem nada de intimidade com Deus, é apenas religiosidade, é apenas liturgia. Não estou falando aqui da religiosidade litúrgica, não. Eu estou falando de relacionamento. O relacionamento está acima disso. E aí, quando você tem um relacionamento com Deus, você anda ligado em Deus. Você anda ligado em Deus. Você anda percebendo. Qualquer movimento, você percebe que não é as pessoas. Qualquer coisa estranha, você já percebe. Demônio. Isso é o diabo usando. Você já percebe. Então, alguém vem contra você e aí você não vai contra ele, porque você entende, né? O apóstolo Paulo já falou e está na tua cabeça. Olha, a minha luta não é contra carne nem sangue. Olha, a minha luta não é contra pessoas. Olha, a minha luta não é contra o ser humano. Olha, a minha luta é contra os espíritos. É espiritual, está na sua cabeça já, não é isso? Ou não? Porque alguns dizem, eu sou crente, mas o meu braço não é, né? Passa na minha frente para ver se eu não passo por cima. Faz isso para ver. Se eu não fosse crente. Hein? A gente ouve demais isso, irmãos, nunca diga isso, porque quando você diz, se eu não fosse crente, é como se você está querendo voltar para o Egito. Então nunca abra a sua boca para dizer, se eu não fosse crente ele ia ver. Está querendo voltar, irmão? Nunca fale isso. Tá? Então Deus te chamou, olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim.
Para quê? Para encarar aquele que está te encarando? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Para quê? Para bater de testa com aquele que está querendo brigar com você? Que espírito? Não é espírito, é espírito. É? Que espírito é esse? Porque não é o Espírito de Deus, não. Você está me entendendo? Então, Jesus alertou: olha, vocês erram, porque vocês não conhecem a palavra de Deus e muito menos experimentam o poder de Deus. Porque se entendesse, se conhecesse a palavra e experimentasse do poder, seria diferente. Totalmente diferente. Tá, irmãos? Então, viva. Viva. Não apenas use. Tem pessoas que usam. Tem pessoas que usam o poder de Deus. Tem pessoas que usam o nome de Jesus. O poder de Deus não é para ser usado. O nome de Jesus não é para ser usado. O nome de Jesus é para ser vivido. O poder de Deus é para ser vivido, experimentado. Amém? É para ser experimentado, irmãos. Assim como você degusta, experimenta, para saber se tem sal ou açúcar, você prova, não é isso? Assim você experimenta o poder de Deus na sua vida, na sua alma, no seu espírito e até no seu corpo físico. Porque Deus, Ele quer tudo, Ele não quer apenas a alma de alguém. Deus não quer apenas o espírito de alguém. Deus quer tudo. Tá? Deus, Ele quer tudo. O apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses que Deus, Ele busca a santificação. Olha, santifica o espírito, alma e corpo. Santifica espírito, alma e corpo. Então não tem como um espírito santificado com um corpo carnal. Carnal, atos, tá? Que eu estou falando. Carne já é carne. Ou um corpo com atitude pecaminosa, carnal. Porque quem gera no corpo é o espírito. Por que quem gera no corpo é o espírito? Porque nós não vivemos no corpo, nós vivemos no espírito. Nós somos espírito que temos um corpo, ou que habitamos em um corpo. Tá? Nós somos espírito e habitamos nesse corpo. Então quem comanda aqui não é esse corpo. Quem comanda aqui é o espírito. Tá? É por isso que a morte e a vida está no que você fala, porque tem a ver com o espírito. Tem a ver com o que está dentro de você. Tá? A boca fala é o que está no coração, na alma. Boca fala o que o coração está cheio. Não é isso? E quando diz boca fala que o coração está cheio, é uma questão espiritual. Não é apenas uma questão física. O físico aqui é só a boca, que é usada para falar. Mas o importante é que o Espírito é quem comanda. O Espírito é quem comanda. O Espírito de Deus no seu espírito, no nosso espírito. Então a atitude, ela precisa ser espiritual. Então quando alguém diz que a atitude, ela é espiritual, mas você olha e diz, não, essa atitude aí não é espiritual não, ela é carnal. Então não veio do espírito, ela veio da carne. É a manifestação comum da carne. Não tem nada de espírito. Tá? Tem nada de espírito. E aí o apóstolo Paulo falando aos romanos sobre, olha, anda no espírito. Porque você andando no espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. E ele fala, quem está no espírito discerne tudo. Tudo. Mas quem está na carne, não. Então é fácil compreender quando você está no espírito. Quando você está no espírito, você tem uma visão raio-x.
Mas quando alguém está na carne, ele só enxerga isso aqui, isso aí. Ele só enxerga até onde a visão alcança. Mas quando alguém está no Espírito, ele enxerga além. Então eu consigo ver o que Deus me mostra, ou Deus me leva a ver o que está em alguém, no alguém que está em casa, no alguém que está em outro país, em um outro estado. É o Espírito de Deus que me leva a ver. Mas quem está na carne só consegue ver o que está a poucos metros dos seus olhos. Não vê nada. E aí por isso que o apóstolo Paulo diz: viva no Espírito. Viva no Espírito, para que você não ceda aos desejos da carne. E aí ele completa lá no livro, na carta aos Gálatas, capítulo 5. Aí ele começa a falar sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. E ali ele detalha. E aí você pode analisar que o fruto do Espírito, ele cita poucos, mas as obras da carne é uma lista gigantesca. Então, tudo isso para nos ensinar a termos cuidado. Tá, irmãos? Então, que levamos isso no nosso entendimento. Se erramos, ou se estamos errando, é porque nós não conhecemos a palavra. Tá? E aí também nós não experimentamos o poder de Deus. Foi isso que ele falou. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela sua palavra. E que você entenda que o culto não começou aqui quando você chegou. Que o culto não começou aqui quando você chegou. O culto começou hoje pela manhã, hoje de madrugada, não sei a hora que você foi dormir, a hora que você acordou, começou o culto. Amém? Começou o culto foi quando você acordou hoje. Não sei que hora você acordou, mas ali começou o culto. E aí, como foi o seu culto hoje? Como foi o seu culto hoje? Como foi a sua adoração a Deus hoje? Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, bendizemos o Teu nome, que é sobre todo nome. Exaltamos o Teu nome, que é sobre todo nome. Glorificamos o Teu nome, que é sobre todo nome. E Te agradecemos, Jesus. Nós Te agradecemos pela Tua palavra. Ó Deus, que transforma. Tua palavra liberta, Tua palavra restaura. E como bússola, Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, traz a revelação a cada dia da Tua palavra no nosso entendimento, Senhor. E que o Teu poder, ó Deus, seja o nosso alimento diário. Que assim como um motor, Senhor, ele precisa do combustível para funcionar. Que nós também, Senhor, ó Deus, sejamos cheios do Teu poder, cheios da Tua presença, para que também venhamos funcionar no dia a dia. Pai Santo, Pai querido, toma cada uma dessas pessoas aqui. Manifesta do Teu poder e da Tua graça sobre cada um desses irmãos. Manifesta o Teu sobrenatural sobre eles. Que a Tua vontade seja feita em cada entendimento, em cada coração. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, aqui na terra, através da Tua noiva, da Tua igreja, através do Teu povo. Santo Deus de Israel, não foi nós que Te escolhemos, Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. E antes mesmo da fundação do mundo, como diz a Tua palavra, Senhor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós tomamos posse, ó Deus, e nos assentamos contigo, porque nós já ressuscitamos contigo e estamos assentados contigo. E declaramos, Senhor, eis-nos aqui. Faz a Tua vontade, Senhor, em nós. Toma a Tua igreja, Senhor. Toma esses irmãos em Tuas mãos.
Usa-os para o louvor da tua glória. Exalta, ó Deus, o teu nome na vida de cada um desses irmãos, Pai. Nós bendizemos o teu nome nessa noite. Te honramos e te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.